Um abraço para você, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cara ou Coroa, pelo nosso canal, pelo YouTube, Mário Barassal Oficial. Hoje recebemos a visita do Fernando Antônio da Silva, o Fernandão. O Fernando, que é radialista, ele é sonoplasta, ele é funcionário público, ele jogou bola também, jogador de bola, né? Foi um pouco de hobby, mas se saía bem, né, gente? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Mário? Tudo bem, Marinho? Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, cara. Vamos Vamos falar um pouquinho bater um da, papo aí vamos falar um pouquinho da tua vida, né? dos bons tempos do Dos bons rádio. tempos, né? A minha vida? Da tua vida, mas é que você viveu mais de 20 anos no rádio. É É verdade. lógico, Isso é verdade. não é verdade? É lógico que vamos falar do rádio, mas a tua vida que você vai focalizar detalhe por detalhe aí. Bem, lembramos que a Gessolar está com a gente há 25 anos no mercado, oferecendo engesso, serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar na Campos Sales, número 50. O telefone, meu amigo, 3232-2458. É só você chamar o Alcides, meu amigo Alcides. Gessolar, ou pai ou filho, né? Sem problema nenhum. Vamos seguir um pouquinho o roteiro aqui, Fernando? Depois a gente vai. O teu nome inteiro, Fernando Antônio da Silva. dia, mês e ano que você nasceu. Pô, nasci no dia 7 de agosto de 1960, cara. Estado civil, Eu sou divorciado. Sou divorciado há uns 18 anos já. você teve casado Fui com a casado Magali. com a Magali Aparecida Ferreira dos Santos. E teve quantas filhas? Eu tive a Fernanda Ferreira da Silva, a Fabrine Ferreira da Silva e a Francine Ferreira da Silva. E hoje eu tenho 3 netas, né? Tenho 3 netas. Tem a Dominique Ferreira, tem a Adele Cesaro e meu Deus, a Aurora Cesaro. Aurora. Uma gracinha essa Aurora, viu? A Aurora a gente sempre Muito acompanha aí. linda. Bem, você falou em netos. O nome dos seus pais? Meu pai era Francisco Antônio da Silva e a minha mãe era a Dona Maria Doroteia da Silva. Já todos são memórias, tudo em memórias. O teu signo, Fernando? Sou leão. Sou um leão. 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 Vamos falar um pouquinho do estudo. Você começou a estudar onde? Aqui no Grupo Escolar Doutor Cesário Bastos. Você morou em Santos. Morei. Veio lá do Nordeste. Veio de Fortaleza, né? Pra cá. Quantos anos que você veio de lá pra Eu cá? tinha 4 anos quando eu vim pra cá. 64. A ditadura tava brava, a coisa. E meu pai era estivador e veio buscar um porto melhor, né? Com Realmente, Santos sempre mais foi, né? trabalho, muito mais. Um maior porto, né? E aí você já se mudou inicialmente para cá, para Santos, e foi no Cesário Bastos que você começou a estudar o teu primário, o antigo primário. Exatamente. E até 72, quando meu pai aposentou da estiva e comprou um terreno na Vila Margarida e nós mudamos para Vila Margarida. Aí eu mudei na época era Pinho Rodrigues, Margarida Pinho Rodrigues. Estudei no Margarida Pinho Rodrigues. Tá lá até hoje, bem em frente ao campo do Beija-Flor lá. De vez em quando eu passo por lá e vejo. Margarida Pinho, eu conheço muito bem. Conheço até o pessoal que trabalha lá. Bem, e aí depois de lá, você fez algum curso eu técnico? fui, eu fui pro Instituto Itá, né? Eu O estudei Itá. no Itá, fiz. Eu não sei, agora eu me esqueço de tudo, não sei o que é ensino médio, ensino fundamental. Eu sei que eu fiz aí o que, que deu para fazer, porque estudei lá, eu fui trabalhar logo cedo e não estudei muito não, mano, mas foi no Itá o último ano que eu estudei lá. Aí o seu primeiro emprego foi qual? Eu fui patrulheiro, Patrulheiro. fui patrulheiro. Foi em Santos ou em São Não, Vicente? fui patrulheiro aqui do Campos, Hum. Seu Severino. Fui patrulheiro.
E você trabalhou aonde? Trabalhei na escola de auxiliar de enfermagem, que era custeado pela Santa Casa de Santos. Trabalhei lá. Quanto tempo que você Eu só- trabalhou lá? 2 anos, porque logo já conheci o rádio. Você conheceu o rádio através... Do Oswaldo Figueiredo. Conheci o rádio através do Oswaldo Figueiredo. Mas como é que foi isso? Porque o meu cunhado trabalhava na Prodesan, estação rodoviária de Santos, lá, e tinha um serviço de alto-falante. E eu conheci vários locutores, várias pessoas que já militavam na Rádio Clube. Aí eu fui para a Rádio Clube. Você conhecia na rodoviária, porque antigamente, gente, a rodoviária tinha um serviço de som, tinha um serviço de imagem também, onde os locutores ficavam anunciando, fazendo comerciais e anunciando tudo o que ia acontecer aquele dia, né? Exatamente. E tinha o som, a imagem era por dois métodos. Slide, o locutor lê os bailes que tinham lá, né? E um retroprojetor passando o filme quando a televisão parava meia-noite. Para não deixar ninguém sem filme lá, você passava um filme. Mas você chegou a trabalhar lá, não? Trabalhei. Foi ali que eu conheci o pessoal. Eu aprendi essa mecânica aí de ligar, desligar, até remendar filme eu aprendi. Remendar, mas não era Super 8, era VHS. VHS, aquelas fitas desse Era VHS já. aquelas fitas. Ou é no tempo do Afonsinho? Não, do Afonsinho, com aquelas fitas. Uma bobina pra outra. Tem que Um ir, né? barulho. Gente, ele viveu em outra época, vivi em outra, tá? Mas e aí? Aí você começou lá, trabalhou ali quanto tempo? Aí você conheceu o Cirilo Júnior, Murilo, conheci o Murilo, Murilo. conheci a Urizete. O Antônio Samarco estava lá também? Não, o Samarco não trabalhava. estava. Eu conheci o Samarco já na Rádio Clube. É. O Samarco, a família dele tinha umas rotisseria, uma coisa assim. Acho que ele, fora do rádio, ele era desse Era comerciante. comerciante ramo de massas, né? Eu me lembro, era uma figura, né? Ah, ele gostava muito de contar piada, né? Ele dava susto nos operadores de som, que quando você passava o microfone para ele, que acendia aquela luz no ar, É. ele ficava só fingindo que falava. Aí tu ficava apavorado, o que aconteceu? Não passei o som. Ele dava muitos sustos. Ele só aprontava, né? Muito aprontava. Uma gente boa. Você conheceu o Cirilo também lá? O Cirilo eu conheci quando eu fui pro turno da noite, né? Que o Cirilo fazia o Movietone policial, né? Com Aldo dos Santos. Aldo José dos Santos e Antônio Cirilo Júnior. Essa dupla Às aí. 10 horas da noite. 10 horas. 10 horas da noite. E Movietone policial. E as pessoas, pode ser que tem gente que até passa. Tinha uma boa audiência. Tinha, mas se vocês souberem quem era a pessoa que levava as notícias todo dia na portaria da rádio, era o que depois veio a ser a maior audiência do rádio policial. Era o Absair Rocha, que era o repórter policial do jornal Cidade de Santos. Tem história para contar. Depois ele se tornou o maior, né? Ele fez ele revolucionou até o programa policial, né? Bem, você foi para a Rádio Clube na época do Teatro Rádio Clube, né? Tinha o teatro ali na José Caballero, número 60, né? Porque depois é que foi o Cine Alhambra. Antes tinha o teatro que se entrava até pela frente, né? Sim. Passava pelo teatro, o estúdio era em cima, o estúdio era embaixo, a técnica que era em cima. O aquário. Você via o palco, né? Não, e se via também o locutor que eu estou falando, né? Sim. Do lado esquerdo era o palco e do lado direito era o locutor. Mas eu peguei bem pouco, Marinho, porque logo já desativou isso, né? Desativou logo.
Peguei Eu muito acompanhei um pouco isso. pouquinho antes também, era muito legal aquele teatro. Mas você chegou a encenar lá, né? Quando o Gabrielo Gabrieleschi fez uma homenagem, Ao dia do rádio, né? né? Ele trouxe vários atores de radionovela. Foi até um domingo, assim, muito especial lá no anfiteatro, né, que teve lá. Muito bonito. E eu participei dessa homenagem aos atores. Você foi ator. Não, eu fui, é porque o sonoplasta, quem conhece, por exemplo, a cena vai requerer um tiro. Então você fica esperando apertar o play do tiro, né? Só Não que pode apertar não pode nem apertar. antes nem depois. Não, tem que ser Na hora. cronometrado. É. Aí tá relampeando, relâmpago, dá pancada lá no prato, lá, uma coisa assim. Era isso que Você pegou tudo eu isso. peguei junto com o suíte, né? Bartolomeu Ramos, Suíte. saudoso, grande amigo nosso. Pô, uma paciência, né? Bartolomeu Ramos era uma figuraça. Paciência. José Luiz Lopes, o dito. O Dito também foi. Também rádio, né? era um grande locutor. É a também. esposa dele, né, dona Dona Rosita? Rosita. O Ney Damache, eu conheci. Rosinha Mastrangelo. A Rosinha. Porque tinha um programa lá, Rosinha Mastrangelo, né? Conhecemos ela lá. Ela escrevia. Ela escrevia e muito bem. O programa também. Mas foi bem no final, viu, Marinho? Já estava todo mundo já parando mesmo. Mas eu acho que se fosse hoje, eles não iam deixar fechar aquele teatro bonito, né? Realmente era uma coisa, né? É que eu acho que ficou mais financeiramente, né, Marinho? Ficou mais Sim, mas é que caro. na época os donos eram, o presidente era o senhor Hermenegildo da Rocha Brito, não Brito, e os donos eram Vasco Faé e o Rei Pelé. Restaurante do Nascimento. Né? Então, o empresário, ele quer o quê? Ele quer ganhar. Quando ele vê a possibilidade de negociar, de arrendar, porque depois passou para o Cine Alhambra, né? Era Cine Freixo, né? É do Freixo, é. O Freixo Seu Fernando da Freixo. Então ficou o Cine Alhambra por vários anos, né? Lá na José Cabaleiro 60. Hoje é um prédio lá. Foi construído um prédio. É a evolução dos tempos também. Mas ali tem muita história, né? Tem muita coisa legal. A Rádio Clube, ela foi assim um celeiro de vários radialistas que ali começaram, né? Tanto na parte artística como na própria parte É da época da radionovela, né? esportiva, né? Muita gente começou ali. Muita gente. Você lembra quem mais? Quem começou? Então, no esporte, eu lembro mais porque era a parte que eu mais atuava, né? São todos amigos nossos até hoje. Aí estão aí o Eduardo da Silva Luzil, João Antônio de Carvalho, Guaraci Ribas, Márcio Bernardes Calves, né? Márcio Calves, Francisco Vicente Aloysio, O Vicentão. Então, O Chicão. o Passarinho, né? José Carlos Gomes, Sérgio Marcelo de Oliveira, lembra? Sérgio Marcelo. E Adalberto Aparecido Simplício. Adalberto Simplício. Saudoso também. Agora eu já trabalhei com uns veteranos também, Dalmo Paulo, né? Dalmo Paulo, lembra do Dalmo? Veterano. Com certeza. Bom radialista, uma boa dicção. Pedro de Paulo Neto. Eu não peguei. Valdemar Matias Bezerra. Sim, Luciano Arias Filho. O Deminha, né? O Dema. Foi ele que te levou pro futebol, né? Foi. Ele achava Ele falou, tu joga e tal. Só que ele tava mais magrinho, né, gente? Porque agora... Não, agora ele tá preparado, né? Tem que ser ressaltado isso, né? Não, porque... Né, não tinha cabelo, não tinha cabelos brancos, era um garoto. Então tava com a bola toda, né? E realmente ele jogava, né, gente? Ele tinha condições. Só que para você era hobby, né? Levei por esse lado. Mas foi bom. Eu tenho muitos amigos ainda dessa época, né? Bom, o futebol foi
faz bem para mim. Você era zagueiro. Zagueiro. Aí te arrumaram para você ir para onde? Para Portuguesinha? Eu fiquei nas categorias de base lá e cheguei a disputar um campeonato pelo Jabaquara, na segunda hora também. Disputei. Jabaquara. Andei por aí pelos interiores. Mas lá na Portuguesinha, quem era o técnico na época? O Manga, né? Era o Monga? O Agenor Gomes? Agenor Gomes e o Manga, seu Manga. Bom, gente boa, muita gente boa. Calmo, tranquilo. E lá você ficou um bom tempo, não? Não levei muito a sério, Marinho. Só treinei. Porque também o time era muito bom, né? Tinha o Fernando, tinha o Zé Moraes, o pessoal era muito melhor que eu. Não é assim. É que quem gosta de rádio já viu, né? Radialista, sonoplasta, é assim que funciona. É disso que você gosta. Bem, e aí, o que você fez depois? Eu fiquei no rádio, mas eu fui, por 4 anos, eu fui funcionário da Prefeitura de São Vicente. 4 anos e pouco, eu fui funcionário da Prefeitura de São Vicente na gestão do meu saudoso amigo Sebastião Ribeiro da Silva. Olha, eu me errando o nome do meu amigo aqui. E fiquei esse tempo todo lá. E depois eu fui para a Rádio Cultura, cara. Mas na Rádio Clube, antes de você chegar na cultura, na Rádio Clube, o que você fez mais? Então, eu também participei das jornadas esportivas externamente, né? Saí do estúdio e fomos para fazer as externas, né? Por esse estado de São Paulo aí. Vai lembrando aí cidades que você teve. Sem ser o final do Campeonato Paulista, em 79, que era 78, né? Era de 78, onde o Santos, com os meninos da Vila, foi campeão, né? A gente foi muito para Marília, foi para Araraquara, Piracicaba. E teve uma época aí que era curioso viajar, que não podia comprar, não podia abastecer. Porque eles fechavam os postos às 10 horas da noite. Mas quem guardava era a família do Ailton Lira, o irmão do Ailton Lira, que guardava combustível em Araras, eu me lembro muito bem, né? Na verdade, também tinha, dependia da cidade que a gente ia, né? É verdade. Tinha um contato aí que socorria para a gente poder voltar para casa. Esse foi um fato curioso, né, que a gente pegou. É verdade. Na cidade não era tão longe, dava para voltar depois do jogo. Só que os postos fechavam 10 horas da noite. E não podia ficar andando com combustível atrás do carro. Era muito perigoso, né? Até hoje, né? Perigosíssimo. E Bem lembrado isso daí. Pô, a gente era pitoresco essas coisas. E a gente também acompanhamos a Portuguesa. Portuguesinha. Aí já era eu e meu amigo Zé Carlos, né? Ele que fazia a Portuguesa. Né? Passarinho. E teve uma vez, eu não sei se o Passarinho vai lembrar, que tem um problema com o repórter lá e eu tive que ficar falando lá na hora que a bola saía. É verdade. Não podia parar, né? Vai ficar falando. Ele vai ficar do quanto tempo lá, né? Então, para ele tomar uma água, a gente falava umas besteiras lá. E foi um tempo. Mas hoje também todo mundo fala besteira, né? Não, na época eu não falei besteira, mas assim, eu digo que eu não tinha o preparo para O preparo, né? mas deu para quebrar um galho. Saiu aqui e tal, vai, escanteio, vai cobrar o número 5, o número 6, só para ele tomar um fôlego. Histórias. Teve alguma história marcante? Sem ser a despedida. Não, sem ser. Você fez a despedida do Pelé. Mas você estava no estúdio, né? Não, essa época ainda era no estúdio. Eu fui sair para 78, 79, que comecei a sair para. Nessa época era do estúdio. Não, teve um Mundialito também, né? Mas antes do Mundialito teve a despedida do Pelé com o Cosmos, nos Estados Unidos. Giant Stadium, em Nova York, né? Teve essa despedida também, né? Teu pai fez esse jogo. Foi exclusivo. Isso. Rubens Feijão, né? Fez pro
Santos, acho que Isso, é isso. eu participei dessa jornada aí. E era difícil porque quando você o pessoal que conhece, a Embratel ligava a linha com Brasil, Estados Unidos, né? Então aqui era o Alípio da Telesp aqui, eu falava com o Alípio aqui e o Alípio me conectava com os Estados Unidos. E eu, inglês não é, nunca foi, nem entendia nada. Sei lá, manda, sei lá. Eram duas linhas, uma de transmissão e uma de De retorno. retorno, é. Só que hoje é mais prático, né? Já não tem mais nada disso. Hoje divide na linha, na mesa. Né? Vem Hoje hoje. só e divide na mesa. E foi, mas conseguimos fazer. Fizemos a transmissão. Saiu tudo perfeito, Saiu. saiu perfeito. Só lá que ele fez pelo telefone por falha dos americanos lá, mas no final deu tudo certo. Conseguiu depois conseguiu a linha, né? Segundo tempo, né? Mas deu tudo certo. Foi a despedida dele no Cosmos, né? Onde o Pelé agradeceu bastante e não deu força nenhuma, né? Eita, nós. Já é outra história, né? É outra história, gente. É outra história. Não é fácil, não. Mas aí depois eles acabaram até mudando, né? Porque aí acabou esse Teatro Rádio Clube. Aí virou Cine Aliambra. E a própria clube, né? Foi para um segmento de aluguel horário, né? Mas porque precisava sobreviver, né? Enfim. Aí eu fui pro horário da noite, Marinho. Fui para a noite, trabalhar à noite com o Antônio Cirilo Júnior. Nós ficávamos lá até. E contava muita história. Ele gostava de contar umas histórias engraçadas, né? Porque ele era muito pitoresco, né? É verdade. É verdade. Tem umas que não dá para contar. Mas... Bem, e você teve também, você acompanhou a final com Newton Batata, Juari, João Paulo. Tivemos lá no Morumbi, né? No Morumbi. Duas partidas, né? Foi. De um lado ficamos, do outro lado ficou o Passarinho. Nós ficamos cobrindo o Santos, né? O Passarinho o São Paulo. Mas uma emoção grande, né? Pro Santista aquela noite, né? Porque o Santos já fazia tempo que não era campeão, né? E o Rubens Quintas, o Vale, né? Na época, o presidente montou uma grande equipe de moleques lá que... Foi importante, como também depois o Marcelo Teixeira também colocou, só que você já não estava mais na rádio, como ele também montou na sequência. Mas a tua vida foi rádio, né? 20 e poucos anos de rádio. Aí você ficou na Rádio Clube, aí tinha quem mais? Tinha o Bartolomeu Ramos, que você falou, tinha o seu Alberto Silvestre, era o quê? Era sertanejo? Então, eu também fiz essa parte aí um pouco... Porque houve um programa às 5 da tarde que era do Nelson Castilho e o Alberto Silvestre, Cantinho Sertanejo. Sim. Só música sertaneja, que antecedia o esporte às 18 horas. Que naquela época a rádio parava por 1h30, né? Tem rádios que ainda param, né? A Hora do Brasil ainda tem. E o projeto Minerva. Mas ainda tem a Hora do Brasil. Ainda funciona, né? 1h30. Depois vinha o Cirilo, às 10 o Movietone. Movietone policial. E por aí fora. Foi um tempo muito bom, Marinho, que o rádio era mais inocente, né? O rádio era mais apaixonante, né? Alguma viagem foi marcante na tua vida aí? Então, a gente foi fazer... Fomos fazer um jogo em São Paulo, no Morumbi. E era meu aniversário. Eu nunca liguei para essas coisas, nunca tive isso. E na janta, o Mário levou a equipe toda para comer numa cantina e o pianista falou do meu nome e tocou os parabéns lá. Tudo que eu... E era palmeirense. Pô, porque ele é palmeirense, viu, gente? tem
Tem essa coisa para levar o Palmeiras no coração. Mas foi isso aí. Então fizeram uma homenagem palmeirense para você lá. Pô, maravilhosa. Toda uma cantina massa, né? E meu aniversário foi tudo. Essa foi bem marcante, essa viagem. Não dá para esquecer, né? Não Sim, tem como sim, esquecer. não tem não. São coisas que não. Simples, né? Mas que marcam na sua vida. Simples nada, tava um tremendo jantar, né? Com muita massa, muita mordomia. Não é verdade? Aí você ficou na Rádio Clube, tanta gente aí que falta mais gente para falar. Eu trabalhei com o Odair Flores. Odair Flores está aposentado. Odair Flores está toda hora Um abração, Odair. andando de bicicleta lá na hora lá da praia para ficar em forma. Uma voz, não? Que maravilha de voz, né? Eu trabalhei com. E eu também fiz um programa aos domingos, bem pitoresco, antes do esporte, que era o Placar do Sucesso. Milton. Peraí, deixa eu lembrar. Newton, com N. Newton Furtado. Newton Furtado. O animador número 1 do Rádio Santista, ele se intitulava. Ah, tá certo. É muito bom o programa dele. Bom demais. Hoje tem um filho que segue os passos. Apareceu. Tem um filho que segue os passos, só que é narrador de esporte. Tá certo. Pode falar à vontade, viu? Tô à vontade. É porque ele sempre fez os dedos mágicos, né? Ficava mais atrás dos botões, né? Aí depois tu foi pra cultura. Fui pra cultura, trabalhei na cultura mais 9, 10 anos. Com um time bom lá também, viu, Mário? Trabalhei com Hudson José Marcondes. E fiz parte, graças a Deus, da equipe de esportes capitaneada pelo saudoso Edson Calegares. Nosso amigo Edson. Guido Bortolomazzi. Tem lá um grande amigo, que está até hoje lá em Cubatão, Pequeno, a gente chama ele de Pequeno. Luiz Roberto. Um abração, Luiz. Como nós temos amigos aí. Quem mais? O rádio faz isso, né, mano? Grandes amizades. E também, eu cheguei a fazer uma boa temporada com o José Lombardi Neto. José Lombardi. O Lombardi, né? Fazia aos sábados um programa na cultura e eu fiz muitos anos. Nós fizemos um cara e coroa lá na cultura com ele. Com o Lombardi, né? Com o Lombardi. Depois ele faleceu, mas nós fizemos um bom programa, que o cara e coroa também, esse nosso cara e coroa, teve na Rádio Clube por vários anos, também teve na Rádio Cultura de Santos, como também teve na Jureia. Aos sábados, né? Era aos sábados. Eu peguei uns programas lá. Inclusive. E o Lombardi era uma figura. Lombardi era aquele, lembrando, né? Aquele sujeito que só aparecia a voz no programa do Silvio Santos. Esse era o Lombardi. A gente lembra, né, que as pessoas esquecem, né? Só aparecia aquele vozeirão, aquela, né? E ele trabalhava bastante. Ele tinha programa na Rádio Cultura, tinha programa em São Paulo também. Eu me lembro que ele se virava bastante. Não era suficiente lá trabalhar no SBT, não. E trabalhei também com Altair de Marco, Antônio Pina. Quem mais? Eu tinha Vai lembrando. Aldo Correia também. Tá certo. Correia. Foi um tempo bom. E o pessoal do FM, né? Que era uma equipe boa. Sim. Zé, Torquato. Os irmãos, né? São gente finíssima. Foi um tempo bom a cultura também. Bem, gente, daqui a pouquinho nós voltamos com o Cara e Coroa, porque tenho que seguir aqui ainda. Tenho que terminar a primeira parte, né? Gessolar Construtora, 25 anos, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Campos Sales 50,
Gente, hoje no Cara e Coroa, estamos recebendo a visita de Fernando Antônio da Silva. Ele que é sonoplasta, radialista, funcionário público, ex-jogador de futebol, pode falar assim? Vamos falar assim. Ex-jogador de futebol e Santista Roxo. Tirei umas fotografias aí, vestido. Tirou a foto? Eu falei Santista Roxo, você não reclamou. Então, é engraçado isso, porque eu acompanhei mais o Santos do que o Palmeiras. Do que o Palmeiras. Tinha um carinho pelo Santos, né? Tenho até hoje, inclusive. Bem, gente, eu vou cortar porque parece que ele não fala, mas ele fala um bocado, já viu? Ele vai devagarzinho, que nem mineiro, né? Fala bem, vai falando, vai falando. Daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte. Um abraço.